Imagina que conversando com um amigo sobre os planos para o ano que vem, você pergunta o que ele decide fazer durante as férias. E ele fala para você: eu decidi ficar direto em casa. Para a gente conseguir expressar esse tipo de frase em japonês, em que se demonstra uma decisão do falante, existe uma estrutura na língua japonesa, chamada estrutura kotoni suru. E esse é o tema da aula de hoje. Antes, uma nota. Existem alguns tipos de frases na língua japonesa que muitas vezes a gente busca em dicionários o significado isolado das palavras e isso não é o suficiente para entender o que ela quer dizer. É porque esses pequenos blocos de palavras a gente chama de estruturas e eles devem ser tratados como uma coisa só. Ou seja, esse bloco como um todo carrega um significado na frase. É o que acontece com o kotoni suru que vamos aprender hoje, que demonstra uma decisão do falante em tomar uma atitude, em fazer alguma coisa. Perceba que essa estrutura tem a palavra koto, que significa coisa, fato, tem a partícula ni e depois temos o verbo suru, que significa fazer. Se você analisar isoladamente essas palavras sem saber o significado da estrutura, ou seja, você vai lá, pesquisa no dicionário, isso não é o suficiente para você entender o significado que a frase está trazendo. Por isso que a gente precisa estudar as estruturas. Vamos lá, estudar essa estrutura é muito simples. Ela deve ser posicionada logo após o verbo principal sobre o que está sendo falado. Por exemplo, olha esse verbo aqui. Ele é dito hikoshi suru e significa mudar-se, quando você muda de casa, né? Mudança nesse sentido, você muda de endereço. Aí vamos supor que eu quero dizer que alguém decidiu se mudar. Eu poderia utilizar essa estrutura ficando dessa forma. Hikoshi suru koto ni shita. Eu decidi me mudar. A flexão da estrutura koto ni suru ficou koto ni shita. Porque o que temos nessa estrutura, na verdade, como eu já te disse, é o verbo suru, que significa fazer. E aí a gente flexiona o verbo suru ficando shita. Então a estrutura ficou koto ni shita. Se você não conhece ainda a flexão dos verbos para o passado informal no japonês, também chamado de forma conclusiva, dá uma olhada nesse artigo aqui, que ele explica tudo certinho para você como funciona. Já no passado formal, também chamado de forma masu no passado, o suru se torna shimashita. Novamente, se você não conhece essa flexão, dá uma olhada nesse artigo aqui, que a gente explica tudo para você. E se você está se sentindo um pouco perdido sobre essas flexões e tudo mais, você não conhece muito sobre os verbos da língua japonesa, a gente sabe que essa aula pode ser que você, muito iniciante, não entenda. A gente tem o livro Desvendando a Língua Japonesa, onde você pode aprender todos os fundamentos do idioma. Começa a estudar por ele, se você ainda não está entendendo o conteúdo dessa aula. Bom, e retomando a sentença que eu apresentei para você agora há pouco, olha só, observa ela novamente. Hikoshi suru koto ni shita. Eu decidi me mudar. A estrutura koto ni suru vem logo após o verbo hikoshi suru. E o shita, ele está no passado justamente para demonstrar que eu já tomei a decisão de realizar essa ação. Agora presta atenção. Eu já tomei a decisão de realizar a ação, mas ela ainda não aconteceu. Por isso que o verbo hikoshi suru, ele ainda está no presente, ele não está no passado. O que está no passado é o koto ni shita. Eu tomei a decisão, eu decidi que eu vou fazer a ação me mudar. Lembra no começo desse vídeo que eu comentei sobre o amigo que disse que ficaria em casa durante as férias? Então, essa frase em japonês a gente poderia falar da seguinte forma: Yasumi wa zutto ie ni iru koto ni shita. Nas férias, decidi ficar direto em casa. Então, nas férias, né, a gente usa a palavra yasumi. Literalmente, essa palavra significa descanso, mas no japonês ela é usada para indicar as férias, para indicar um feriado também. Aí temos zutto. Zutto é tipo o tempo inteiro, né? O tempo todo. Então ele que tá falando vai ficar direto em casa, né? É daí que vem essa ideia de direto. Zutto. Ie significa casa, iru significa estar, koto ni shita. Ele tomou a decisão de ficar em casa. Então vamos agora para mais sentenças de exemplo usando essa estrutura. Primeiramente temos Hayaku kiru koto ni shita. Decidi acordar cedo. Hayaku significa literalmente rápido. Ele é usado no contexto de cedo também. Quando ele funciona como um advérbio, eu estou falando que eu vou fazer cedo essa ação, né? E aí temos okiru, que significa acordar. E aí temos a estrutura koto ni shita. Eu decidi que eu vou acordar cedo. E aí depois temos Igako benkyou shinai koto ni shimashita. Resolvi que não vou estudar medicina. Igaku significa medicina, benkyou suru significa estudar, só que aqui ele está na negativa. Benkyou shinai, ou seja, não estudar. E aí temos koto ni shimashita. Aqui a estrutura, né, ela está na forma formal. Ao invés de falar koto ni shita, eu falei koto ni shimashita. A forma maço ela deixa formal. Se eu falasse koto ni shita, ia significar exatamente a mesma coisa, só que num modo mais informal. Na próxima frase temos kono shigoto o tsuzukeru koto ni shita. Resolvi que vou continuar este trabalho. Temos aqui kono shigoto
significa este trabalho. Tsuzukeru. Tsuzukeru significa continuar, quando eu vou continuar a realizar uma ação, ou alguém, né? E aí temos a estrutura. Koto ni shita. Decidiu, né? Resolvi. Perceba, né? Lembrando sempre que significado é diferente de tradução. Então, o significado dessa estrutura eu já expliquei para você. É quando se toma a decisão de realizar uma ação. E aí, dependendo da frase, a gente vai traduzir como resolvi, decidi, qualquer outra palavra em português que expresse esse mesmo significado por trás da estrutura. Vamos para a próxima frase. Haha wa tabako yameru koto ni shimashita. Minha mãe decidiu parar de fumar. Temos aqui haha, que significa mãe, né? Quando eu estou me referindo à minha mãe. Aí temos tabako yameru, parar de fumar, né? Literalmente essa palavra, né, não tem o verbo fumar. Em japonês nem existe o verbo fumar, né? Ele é construído com a palavra tabako, que significa tabaco, cigarro, e aí ele falou yameru, ou seja, parar com o cigarro. Yameru koto ni shimashita. Decidi parar com o cigarro. No caso, a minha mãe decidiu. Na próxima frase, Dainen no haru ni kekkon suru koto ni shimashita. Decidimos nos casar na primavera do ano que vem. Então temos aqui primeiro Dainen no haru, na primavera do ano que vem. Dainen significa ano que vem, haru significa primavera. Kekkon suru. Kekkon suru significa se casar. E aí temos koto ni shimashita. Aí temos aqui, né, em português, a gente falou decidimos nos casar, né? Como que eu sei que eu tô falando que nós decidimos, em vez de falar que eu decidi? Enfim, em japonês não tem como, né? No japonês é totalmente dependente do contexto, quem que é a pessoa que faz isso, né? Em português eu tenho eu decidi, você decidiu, eles decidiram, nós decidimos. No japonês não tem essa distinção, é tudo pelo contexto. Mas enfim, a decisão de casar normalmente é uma decisão tomada em conjunto, na maioria das vezes, então a gente falou decidimos, ok? Na próxima frase, Goukaku suru you ni motto benkyou suru koto ni shita. Para ser aprovado, decidi estudar mais. A primeira palavra que temos nessa frase é Goukaku suru. Essa palavra significa ser aprovado, né? Passar numa prova ou passar num vestibular. Goukaku suru. Aí temos aqui, ó, Goukaku suru you ni, ou seja, para que seja aprovado. Nós temos até uma aula aqui já no canal ensinando essa estrutura. Então, para que seja aprovado, moto significa mais, benkyou suru significa estudar. E aí temos a estrutura que estamos estudando aqui nesse vídeo, koto ni shita, ou seja, decidi estudar mais para ser aprovado. Aí na próxima frase, Niku o amari tabenai koto ni shiteiru. Estou decidido a não comer muita carne. Aqui nessa frase, né, primeiramente temos aqui o verbo comer, taberu, só que ele está na negativa, tabenai, não comer. Niku o amari tabenai, não comer muita carne, ok? Niku significa carne. Aí temos a estrutura aqui, koto ni shiteiru. Aqui o verbo está flexionado, né? Porque é uma decisão que ele está carregando com si. Ele não está no passado, não é uma decisão que ele fez e acabou, né? Ele está carregando consigo mesmo no dia a dia a decisão de não comer carne. Afinal, essa é uma decisão que você todo dia, né? Quando você vai comer, almoçar, jantar, você precisa ponderar novamente. Então, o verbo aqui ele está flexionado assim, ó, shiteiru, que é quando uma ação está ocorrendo, né? É uma flexão bem básica do japonês, vale para todo verbo. Por exemplo, taberu, comer, tabeteiro, está comendo, né? Se você não sabe ela, dá uma pesquisada no livro Desvendando a Língua Japonesa que ele explica certinho. Então essa aula de hoje, mais uma estrutura ensinada para você aumentar a gama de frases que você consegue entender e utilizar em japonês. Se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, deixa aqui um comentário ou então envia também na plataforma duvidasdejaponês.com, que é uma plataforma que a gente inaugurou recentemente, que a gente criou com o objetivo de tirar dúvidas de japonês. A própria comunidade de estudantes de japonês do Brasil participa lá e tira as dúvidas diversas, ok? O link tá aqui na descrição também. Então é isso aí, se inscreve no canal se você não está inscrito e eu vejo você no próximo vídeo.